Olá, meu nome é Matheus e na aula de hoje nós vamos falar sobre as evidências científicas dentro dos níveis de atenção à saúde. Como que o fisioterapeuta pode trabalhar e utilizar as evidências científicas nos níveis de atenção básica, atenção primária, secundária e terciária. Vamos lá então para mais uma aula. O tema da aula de hoje são as evidências nos níveis de atenção à saúde. Então, nós temos 3 níveis de atenção à saúde da pessoa, né? Nós temos o nível primário, nós temos o nível secundário e nós temos o nível terciário. Então, a gente pode dizer que o nível primário de atenção à saúde é a atenção básica. Então, é o âmbito de atenção e promoção e prevenção em saúde. Então, são os pequenos postos de saúde, os postos de bairro, academias vão estar incluídas nisso. O que é a grande sacada do nível primário? É saber que o nível primário em saúde, ele está mais na prevenção de doenças do que no tratamento. Então, o paciente ele ainda não tem doença instalada. Ele faz um acompanhamento, claro, nesse nível de atenção básica à saúde, só que ele ainda não tem nenhuma doença instalada. Ele faz até num caráter preventivo. Então, a gente pode incluir aí a vacinação, que é em caráter preventivo, exercícios físicos, que é em caráter preventivo, e tudo isso. Certo? Então, o nível de atenção primário, ele é esse nível de atenção de prevenção e promoção à saúde, certo? Já o nível secundário já é um nível com maior complexidade, né? Então, esse paciente ele já tem uma doença instalada e ele precisa de tratamento para essa doença, certo? Uma vez que ele precisa de tratamento para essa doença, ele precisa de um serviço mais especializado, ele precisa de um atendimento um pouco melhor, estabelecido, um pouco melhor organizado, né, e um pouco melhor especializado. Então, quando já se tem a doença instalada, então a gente fala que esse paciente ele está no nível secundário de atenção, tá? Mas, mesmo com doença instalada, essa doença não apresenta risco de vida, tá? Então, o nível primário é o nível de prevenção e o nível secundário é quando a doença já está instalada, mas sem comprometer o risco de vida do paciente. Certo? E o nível terciário é o atendimento de alta complexidade, que apresenta risco de vida para esse paciente, né? Então, é um serviço mais organizado, um serviço mais especializado, é um serviço que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho. Porque nesse momento esse paciente ele tem um risco de vida, tá? Então vamos lá. O nível primário, esse paciente não tem risco de vida, né? Ele está no nível de prevenção, né? Ele não tem a doença instalada ainda, ele está no nível de atenção básica, enquanto o secundário, ele precisa de um nível, ele está num nível de complexidade um pouquinho maior porque ele tem a doença instalada. Entretanto,
não apresenta risco de vida. Tá certo? Diferente do terciário. O terciário já é um atendimento de alta complexidade que apresenta risco de vida para esse paciente. Tá certo? Então, nós vamos, como já é costume, olhando as imagens, né, desses artigos, nós vamos ver o que esses resumos nos trazem de informação em cada nível de atenção. Então, esse primeiro artigo, ele é o artigo referente à atenção primária, à atenção básica. Ele é um artigo de revisão. Então, ele é um artigo que não houve pesquisa com os seres humanos. Ele não é uma revisão sistemática de literatura, porque não houve uma pesquisa um pouco mais vigorosa, né, e uma seleção de artigos um pouco mais sistematizada, mas é uma revisão que a gente fala em uma revisão integrativa. Então, foram pesquisados vários artigos e foi construído um trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente olhando, né, a gente vai encontrar aqui que o ano dele é 2020, que a revista é o volume 12, né, ele está na revista CPAQV, essa daqui, né, esse aqui é o número da revista, belezinha. Então, ele é um artigo de revisão. O título do artigo é Perspectivas sobre o trabalho do fisioterapeuta na atenção básica, uma revisão integrativa, certo? Então, esses foram os autores, foram vários autores. Então, vamos lá olhar o resumo para a gente ver o que esse artigo me traz. Então, a introdução fala que o profissional fisioterapeuta ele é visto como um assistente no nível de atenção terciário, devido à concepção predominantemente reabilitadora que a profissão ainda apresenta na comunidade. Então, ele fala que nós, os fisioterapeutas, normalmente vamos estar instalados no nível terciário, porque a gente vai reabilitar pacientes com a doença instalada. Só que isso é um tremendo engano. A gente pode sim estar inserido, né, em serviços de atenção primária, tá? A gente pode sim tá inserido nesses serviços de atenção primária, tá? Também na prevenção, né? Então, embaixo ele vai falar, todavia, sabe-se que quando inserido na atenção primária, pode ser um profissional de grande valia nas ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e educação em saúde. Então, o fisioterapeuta ele tem enraizado, né, essa mentalidade de que está sempre no nível terciário de atenção, né? Só que atualmente o fisioterapeuta também vem se inserindo em níveis de atenção primária, né? Então, o objetivo desse trabalho foi investigar, através de uma revisão integrativa, a importância, a inserção e a atuação da fisioterapia e o trabalho desenvolvido pela mesma junto à atenção primária. Então, o objetivo foi mostrar que a fisioterapia pode sim estar inserida na atenção primária. A metodologia, essa pesquisa trata-se de uma revisão integrativa realizada nos meses de abril e maio de 2019, através de bases eletrônicas Lilacs, Medline, Cielo, por meio do portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, onde foram selecionados 15 artigos. Os resultados foram coletadas informações de 7 estudos de caráter transversal e tabeladas expondo as principais relevâncias dos artigos selecionados.
E a gente pôde concluir com esse estudo que o fisioterapeuta está conquistando seu espaço na saúde coletiva, adquirindo importância nos serviços de atenção primária. A relação harmoniosa entre o fisioterapeuta e a atuação na saúde coletiva está gerando novas reflexões sobre a atuação da fisioterapia, tendo em vista uma nova lógica de organização nos serviços da saúde. Tá certo? Então a gente concluiu que ainda há muito a ser feito, mas que o fisioterapeuta está conquistando o seu trabalho no campo da atenção primária, né? Tanto na educação e saúde, quanto no campo da prevenção. Certo? Aí nós temos um outro estudo, né, que foi um estudo que foi publicado no Anal de Congresso, né, do Encontro de Extensão de Docência e Iniciação Científica, e essa foi uma revisão sistemática de literatura. Então, aqui que foi publicado, né, nesse Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica, o título do artigo é O Papel da Fisioterapia na Atenção Básica, uma revisão sistemática de literatura. Então, esses foram os autores, tá? E vamos olhar o resumo. Então, o modelo de atenção básica, ainda hegemônico na nossa sociedade, prioriza a prática da atenção médica, procurando oferecer à população a maior quantidade possível de serviços à saúde, reduzidos a serviços médicos ofertados individualmente e destinados a tratar enfermidades ou reabilitar os usuários portadores de sequelas, por meio da clínica e com a intermediação crescente de tecnologias. Então, a hegemonia, né, desse serviço ainda está muito arraigada ao trabalho do médico, tá? E aí a gente fala aqui, ó, nesse próximo parágrafo, sobre os programas de saúde da família, que são programas de atenção básica, né? Esse programa foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994, né? Apresentando características estratégicas e apontando possibilidades de adesão e mobilização de forças sociais e políticas em torno das suas diretrizes, possibilitando integração e organização das ações de saúde em território definido. Sua finalidade é propiciar o enfrentamento e a resolução de problemas pela articulação de saberes e práticas com diferenciados graus de complexidade tecnológica, integrando distintos campos do conhecimento, desenvolvendo habilidades e mudanças de atitudes dos profissionais envolvidos, promovendo educação continuada em saúde, cuja lógica é manter coerência com a equidade e a integralidade na atenção. O que são esses dois termos, equidade e integralidade? São princípios do SUS, né? Que todo paciente ele é igual perante o sistema, então não tem paciente rico, negro, independente de cor, raça, religião, opção sexual, tarará. Então, independente de qualquer coisa, o paciente, ele tem que ser tratado como igual. Então, não há diferença em nada, ou pelo menos não poderia ter, né? E a integralidade é de olhar esse paciente de maneira integral, tá? De olhar esse paciente como um todo, tá? Então, trata-se de um modelo voltado para a proteção e promoção, além do atendimento domiciliar, com os seguintes aspectos: área de abrangência com a distrição da clientela, equipe multiprofissional, ação preventiva e promoção à saúde, a partir de prioridades epidemiológicas da área descrita, ênfase nas ações programáticas visando reduzir a demanda dos centros de saúde e hospital. Então, o grande X da atenção básica é justamente esse: livrar as pessoas dos internamentos hospitalares, tá? Livrar as pessoas desse tipo de atenção, porque a gente sabe que o sistema de saúde ele já é sobrecarregado, tá?
Então, o fisioterapeuta deve ser consciente da sua importância na atenção primária da saúde, não abrir mão dos seus direitos e responsabilidades profissionais. Sendo assim, pode contribuir cada vez mais para melhorar as condições de vida e saúde na população. Contudo, o profissional da fisioterapia deve fazer parte do PSF, onde é necessária a busca contínua para cada vez mais melhorar as condições de saúde da população. Desculpe, me enganei aqui na linha. Assegurar a qualidade do trabalho em saúde de modo eficaz e seguro para os cuidados na atenção, seja um elo fundamental de ligação entre o paciente e o profissional de fisioterapia. Concluiu-se que a visão que se tem da fisioterapia está concretada toda na sua atuação no setor terciário, sendo que suas habilidades terapêuticas atendem também às necessidades primárias dos usuários dos serviços de saúde. Então, essa revisão, assim como o último estudo, fala exatamente isso, que apesar de estar muito, esse conceito do fisioterapeuta estar atuando no nível de atenção terciário, né? Mas ele também tem a sua importância e pode desempenhar o seu trabalho no nível de atenção primário, certo? Mais um trabalho aqui falando da atuação agora nas estratégias de saúde da família e nos núcleos de atenção à saúde da família. Então, aqui o título do trabalho, atuação do fisioterapeuta na atenção básica, ESF e NASF, uma revisão de literatura também. Então, este aqui foram os autores. Vamos olhar o resumo, o que esse artigo... o resumo desse artigo nos apresenta. Mediante a situação econômica do país e a luta pelo direito à saúde, a todos os brasileiros destaca o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele é subdividido em subprogramas, estratégias de saúde da família e núcleo de apoio à saúde da família, dentre outros. Essa revisão teve, o objetivo desse trabalho, essa revisão teve como objetivo analisar trabalhos publicados na área, a atuação do fisioterapeuta na atenção básica, no ESF e no NASF. Tá? Foi realizada uma revisão de literatura, então isso aqui é a metodologia, certo? Foi realizada uma revisão de literatura com análise de estudos e enfoque na fisioterapia na atenção básica, publicados na área. Para tanto, foram feitas as buscas nas seguintes bases bibliográficas: Cielo, PubMed e Lilacs. Foi encontrado no presente estudo que o SUS é voltado a todos. Olha aqui, o princípio da equidade. O SUS é voltado para todos, sem discriminação, modificando os modelos antes existentes de saúde primitiva e emprega os princípios da equidade, universalidade e integralidade. Para reorganizar e dar suporte à atenção básica, surgiu a estratégia de saúde da família e, posteriormente, surge o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, cujo objetivo é aumentar a inserção dessa estratégia na rede de serviços da atenção básica. E dentro da equipe multiprofissional encontra-se o fisioterapeuta, que busca trazer à população uma melhor qualidade de vida. Cabe ainda ressaltar como a habilidade e competência do fisioterapeuta a capacidade de atuar em equipe e manter-se atualizado através da educação continuada. Então, como que o fisioterapeuta vai atuar dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Ele vai buscar trazer à população uma melhor qualidade de vida, né? E é uma habilidade e competência da fisioterapia a capacidade de atuar em equipe e de manter-se atualizado através da educação continuada. A partir dessa revisão,
bibliográfica, foi possível identificar que a participação do fisioterapeuta na atenção básica como integrante das equipes é crucial, trazendo benefícios através de avaliações cinético-funcionais, prescrição de condutas fisioterapêuticas, planejamento e estratégias de prevenção, promoção e educação em saúde, transformando hábitos de vida, levando informações importantes à população e buscando conscientizar os usuários, família, cuidadores e a todo o corpo social. Então, esse estudo concluiu que o fisioterapeuta pode sim estar integrado à atenção básica, ao nível de atenção primário, né? E ele vai contribuir dentro da especificidade da sua profissão, com a prescrição de condutas e avaliação fisioterapêutica desse paciente, tá? E também na promoção, prevenção e educação em saúde. Então, já é sabido, né, que o fisioterapeuta, ele pode sim estar inserido dentro da atenção básica, tá certo? Então, agora falando da atenção secundária, quando o paciente ele precisa de um atendimento mais especializado, né, um atendimento diferenciado, ele já tem a doença instalada, mas ele não tem risco de vida, né? Então aí peguei esse artigo aqui, tá? Que fala sobre os efeitos do método Pilates no tratamento da lombalgia, mais uma revisão bibliográfica. Então você pega aí, a gente sabe já que o Pilates é uma técnica de exercícios muito consolidada, muito bem resolvido, né, dentro da área da fisioterapia, onde o atendimento a esses pacientes já é muito realizado. Então, a gente já tem vários estúdios de Pilates, vários pacientes que se tratam com Pilates e que têm resultados com o tratamento de Pilates muito, muito promissor, né? E aí esse estudo ele vai falar justamente disso, né? Dos efeitos do método Pilates no tratamento da lombalgia. Então esse é o título, né, do nosso trabalho. Esse aqui foram os autores, né? Vamos olhar o resumo? Para ver o que esse artigo nos fala. Então ele vai falar que a dor lombar é a causa mais comum de morbidades e incapacidades na população dos países industrializados, tá? Todo mundo sabe que dor lombar 200% da população tem, né? Pelo menos ou já teve, ou tem, ou vai ter, né? E ele fala que ela é de origem multifatorial, então N fatores, né, podem levar a dor lombar: má postura, excesso de força, falta de ergonomia, obesidade, musculatura enfraquecida, sedentarismo. Então N fatores podem levar esse paciente a ter dor lombar. E por isso o tratamento dessa condição ainda é desafiador na prática clínica, né? Neste sentido, o método Pilates ganhou destaque como recurso eficaz para tratamento, né? Então, o Pilates ele vem se mostrando através dos tempos aí que ele é um método eficaz de tratamento. E este trabalho foi uma revisão bibliográfica de artigos encontrados nas bases Cielo, Medline, Lilacs e Pedro, publicados entre 2009 e 2019. A busca se deu entre fevereiro e julho de 2019 por meio das palavras-chave lombalgia e Pilates. O que são essas palavras-chave? Assim, abrindo um parênteses aqui para explicar para vocês.
nós temos algumas palavras que a gente fala que são descritores mundiais em saúde. Então, às vezes tem alguma expressão, né, idiomática, característica aí do país, né? E essas expressões idiomáticas não podem ser consideradas na literatura, porque elas são expressões de um país. E isso pode gerar confusão pensando de um país para outro, tá? Então, esses descritores, né, em saúde, essas palavras-chave, são palavras que no mundo tem o mesmo significado. Então, a palavra fisioterapia, lombalgia e pilates são palavras que no mundo todo vão significar a mesma coisa. Independente da tradução, ela vai significar a mesma coisa, né? E aí o estudo concluiu que, embora poucos os estudos encontrados nas bases de dados apontam para diversos efeitos benéficos oriundos da utilização do método Pilates como recurso para tratamento de pacientes com quadro de lombalgia. Então já é muito bem descrito em literatura que há sim benefícios para aqueles que procuram o Pilates para tratamento da dor lombar, certo? Então aí a gente tem um outro trabalho que vai falar do perfil cognitivo e motor de pacientes atendidos no programa de fisioterapia neurológica da Proneuro, tá? Então, também foi um estudo publicado. Esse aqui não foi uma revisão de literatura, tá? Esse aqui ele foi um estudo retrospectivo, vai falar aqui mais para frente, tá? Que viu o perfil cognitivo e motor dos pacientes atendidos no programa de fisioterapia neurológica. Então, vamos lá. Esses daqui foram os autores, né? Esse aqui é a formação dos autores. Vamos dar uma olhadinha no resumo para ver o que o resumo nos mostra. Então, ele mostra que as doenças neurológicas, né, geram no indivíduo sequelas, apresentando múltiplas alterações orgânicas e psíquicas, decorrido da negação da doença. Tá? E as lesões do sistema nervoso em geral acarretam na inabilidade e restrições funcionais aos indivíduos acometidos. E o objetivo desse estudo foi o quê? Foi analisar o perfil cognitivo e motor dos pacientes atendidos no programa de fisioterapia neurológica da Proneuro e correlacionar com áreas corticais em indivíduos com déficit neurofuncional. Então, o que esse estudo queria fazer? Ele queria ver se esse déficit neurofuncional ele coincidia com as áreas corticais, porque a gente sabe que no córtex, né, que é a massa cinzenta do cérebro, é no córtex que as informações são todas processadas para enviar, para receber estímulos de sensibilidade e enviar respostas motoras, né? Então eles queriam correlacionar as áreas corticais com os déficits neurofuncionais, né, em pacientes que eram atendidos nesse serviço Proneuro, tá certo? E aí traçar o perfil tanto cognitivo e motor. Então, trata-se de um estudo de análise retrospectiva de prontuários de um programa de extensão de reabilitação. No estudo foi feita a análise da força, do tônus muscular, dos reflexos profundos, da sensibilidade tátil e dolorosa, e foi usado o mini exame de estado mental, o MEN. Né? Como resultado, obteve-se a prevalência de hipertonia dos membros superiores e inferiores,
né? 25% após eventos patológicos neuronais. E verificou-se também que apenas 2 indivíduos alcançaram os 30 pontos do MEN, que é a pontuação máxima. Concluiu-se então que lesões decorridas das doenças neurológicas predominantemente advêm da região do lobo frontal e que déficits cognitivos e motores estão relacionados à área do lobo temporal e parietal. Então, conseguiu-se estabelecer relação com a área cortical e o perfil de sequela que esses pacientes apresentavam. Tá certo? Vamos para mais um artigo. Esse aqui na atenção terciária já. Então vamos lá. Então a gente sabe que a atenção terciária, a doença está instalada e ocorre sim risco de vida. Então esse paciente ele vai para tratamento hospitalar, tá? Para um nível terciário de atenção. Então vamos lá, foi publicado aqui nessa revista, volume 26 de 2021, né? Por ser Covid-19 são todos artigos bem novos, tá? Esse aqui foram os autores, tá certo? Então vamos lá, fisioterapia respiratória no tratamento hospitalar da Covid-19, mais uma revisão integrativa. Então vamos olhar esse resumo. O presente estudo objetificou, então o objetivo desse estudo foi identificar evidências na literatura recente sobre o tratamento fisioterapêutico respiratório de pacientes hospitalizados com diagnóstico da Covid-19. Então, realizou-se a busca de artigos no período de fevereiro a agosto de 2020, nas bases de periódicos eletrônicos de ciências da saúde. Entre essas foram acessadas PubMed, Cielo e JAMA. Tá? Então, o objetivo foi identificar, né, como foi o tratamento fisioterapêutico desses pacientes hospitalizados. A pesquisa foi feita de fevereiro a agosto de 2020 nesses sites aqui, nessas bases de dados aqui. Então, encontrou-se um total de 201 artigos. Entre esses foram selecionados 10, que apresentaram informações relevantes e compuseram esse estudo de revisão. Então, foram encontrados vários, né? E 10 compuseram um estudo. A doença do novo coronavírus, descoberta em dezembro de 2019, é uma nova cepa de um vírus chamado SARS-CoV-2. Foi notificada em humanos pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, né? E a Covid-19 desencadeia uma série de sintomas, tais como febre, dispneia, tosse, entre outros, que indicam a fisioterapia respiratória no plano terapêutico desses pacientes, né? A fisioterapia respiratória, porque ele tem dispneia e tosse, tá? E fisioterapeutas respiratórios são essenciais no suporte ventilatório e na mobilização desses pacientes hospitalizados, né? Então, a importância do fisioterapeuta aí dentro, né, desse serviço de fisioterapia hospitalar é cuidar do suporte ventilatório e mobilizar esses pacientes internados, tá? Dentre as condutas necessárias para pacientes infectados estão as manobras de expansão torácica, de desobstrução das vias aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios. Se adotados meios que reduzam a contaminação do paciente versus o profissional, todas as técnicas podem ser e devem ser empregadas. Então, esse estudo ele fala o quê?
que é importante, né? É importante o trabalho do fisioterapeuta aí dentro, né? Nesse âmbito, mas que não deixa de ser importante também a redução dos meios de contaminação pela doença, tá certo? Aí esse aqui é um outro estudo, né, também falando do nível terciário, que fala da fisioterapia intensiva neonatal, também uma revisão integrativa, tá certo? Então, olhando aqui para a imagem, né, então esse foi um estudo publicado na revista Interdisciplinares de Estudos em Saúde da Uniarp, aliás. O título é Revisão Integrativa, Fisioterapia em Terapia Intensiva Neonatal. Então, observando o resumo desse artigo, o objetivo dele foi identificar a indicação científica sobre o início da intervenção fisioterapêutica em UTIs neonatais. Ainda é muito discutido sobre o momento em que a fisioterapia atua dentro da UTI neonatal, né? Então ainda há muita controvérsia. E assim, a fisioterapia ela já é relativamente nova em relação a outras profissões. Aí a fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva mais nova ainda. E dentro da terapia intensiva neonatal é mais nova ainda, né? Então ainda há muito que se estudar e muito que se questionar e desenvolver dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, tá? Então o objetivo desse estudo foi identificar essa indicação do fisioterapeuta lá dentro, tá certo? Então, olhando a metodologia, foi feita uma revisão integrativa com estudos em português, inglês e espanhol publicados nos últimos 10 anos, desde 2006, nas bases eletrônicas Cielos e CAPES. Foram selecionados 81 artigos, destes 50 foram excluídos. E os resultados foram, dos artigos analisados, 9 apresentaram descrição para o início da indicação da intervenção fisioterapêutica. Foram apresentados 4 principais fundamentos de indicação: a prescrição médica, somente após 72 horas de vida, outra indicação nas primeiras 72 horas de vida e outra indicação após 12 horas de aplicação de surfactante exógeno. Então, às vezes, quando a criancinha ela nasce prematura, ela nasce com déficit desse surfactante, né? E esse surfactante é ele que mantém esse alvéolo aberto, que não deixa esse alvéolo colabar, fazer a telectasia, ele mantém a tensão superficial de cima dos alvéolos, né? Então, a fisioterapia após 12 horas. Então, foram 4 indicações. Depois de 72 horas, antes das 72 horas, após 12 horas da aplicação do surfactante e a prescrição médica, né? Então, a fisioterapia depende dessas 4 coisas ali dentro. E concluiu-se que o início da fisioterapia para recém-nascidos internados em UTIs precisa ainda de mais estudos experimentais para traçar critérios claros de que momento o fisioterapeuta deve iniciar a intervenção fisioterapêutica. Então, aqui embaixo nós tivemos as palavras-chave: retorno naqueles descritores em saúde, tá certo? Aqui embaixo, tá? Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Então, eu saliento, né, e reitero que aqui nós olhamos os resumos dos artigos, né? Então, a gente está aprendendo a olhar artigos e a tirar informações desses resumos para eu poder iniciar a minha pesquisa, né? Para ver se eu posso ler esse artigo na íntegra, para ver que informação que eu trago. Então, o fato de eu ter resumos no artigo não significa que eu vou parar no resumo,
né? Significa que eu vou ler o resumo, que eu vou analisar esse resumo para economizar tempo e ter acesso à maior quantidade de artigos possível. Por quê? Se eu for ler um artigo aí, que tem 12, 15 páginas, e aí eu vou ler esse artigo e não encontro nesse artigo a informação que eu preciso. Então, a leitura do resumo, ela é uma técnica que facilita o meu trabalho. Tá certo? É uma técnica que facilita o meu trabalho. Então, adianta o meu trabalho para eu ir direto em artigos que tragam, de fato, a informação que eu preciso. Tá certo? Muito obrigado por acompanhar mais uma aula até o final. Sugiro a vocês que acessem o AVA. Façam as atividades, leiam os artigos em anexo, estudem e se preparem para a nossa prova.